Hoje eu vou contar para vocês um ponto de vista pessoal sobre o que aconteceu com o meu pai para que ele tomasse a decisão de tirar a própria vida. E eu decidi contar esse relato pessoal porque muito provavelmente você deve conhecer alguém que tem sofrido com depressão. E toda essa carga emocional pode estar levando ela a considerar realizar um atentado contra a sua própria vida. Esse incidente que eu vou narrar para vocês aconteceu no início do ano de 2010, mas segundo um familiar meu, já tinha acontecido do meu pai ter tido uma tentativa ou simplesmente ter expressado um desejo de tirar a própria vida alguns anos antes do ocorrido. E uns dias antes desse incidente, a Patrícia, minha esposa, pediu para eu ligar para o meu pai. E ela disse que sentiu que se eu não falasse com ele nos próximos dias, muito provavelmente eu não iria conseguir mais falar com ele. E eu achei bastante esquisito quando ela disse isso para mim, porque ela não costuma ter revelações proféticas. Normalmente sou eu quem tenho. E eu achei muito esquisito Deus não falar nada comigo, e ainda mais sobre o meu pai físico. Então por que Deus falaria justamente com a minha esposa, sendo que nem é o pai dela? Bom, foi isso que se passou pela minha cabeça. Então eu não dei muita bola, até tentei fazer uma ligação para o meu pai, mas ele não atendeu. Então eu acabei desistindo e aí a Patrícia insistiu para eu ligar de novo para ele. Então quando eu consegui falar com ele, ele demorou para atender e disse então que a gente poderia conversar numa padaria. E foi onde a gente se encontrou, ali perto do apartamento onde a gente morava, e a gente teve uma conversa muito interessante, e isso aconteceu, se eu não me engano, numa sexta-feira. E nessa conversa meu pai expressou que ele tinha muita vergonha de pedir ajuda, porque ele se sentia humilhado, ou coisas do tipo, mas que ele estava muito feliz com as decisões espirituais que eu tinha tomado, porque quando ele teve essa oportunidade enquanto jovem, de decidir buscar Deus ou fazer algum tipo de dedicação mais espiritual, ele não fez e acabou dando prioridade para o trabalho e para outras coisas. Mas, por outro lado, ele também não expressou que ele precisava de alguma ajuda específica. Ele que já tinha um comportamento meio autodestrutivo, porque ele costumava fumar muito, sempre fumou bastante. E para falar a verdade, eu nem me lembro exatamente do que a gente conversou naquele dia, porque eu me lembro de ter falado coisas espirituais para o meu pai que nem mesmo eu compreendia, coisas que eu nem sabia. Sabe quando a gente começa a falar sobre as coisas do reino de Deus, mas a gente mesmo nunca leu nada a respeito do assunto, nunca viu pregação nenhuma a respeito disso, e a gente começa meio que profetizar, como se Deus quisesse falar alguma coisa por intermédio da gente. E como são coisas de Deus, nem a gente sabe direito o que a gente está falando. Mas no final das contas eu acabei me despedindo dele, e no dia seguinte, no sábado, eu recebi a notícia de que ele tinha sido encontrado morto numa pracinha, um lugar que era meio deserto e que ficava próximo da casa dele, em que morava também a minha mãe e as minhas duas irmãs. E no momento que isso aconteceu, eu me lembro que a reação das pessoas mais próximas foi tentar encontrar um culpado, porque ninguém acreditou que ele teria coragem de tirar a própria vida. Então, muito provavelmente, a culpa deveria ter sido de algum agiota ou uma pessoa que ele talvez tivesse prejudicado no passado, algum ex-funcionário, porque realmente meu pai não costumava tratar muito bem as pessoas que ele empregava, além do fato que ele tinha dívidas muito grandes. Então seria muito provável, na verdade, que uma pessoa que não recebeu aquilo que lhe era devido resolveu, por exemplo, se vingar. Mas o que aconteceu foi que quando eu apresentei para Deus, perguntando para ele o que tinha acontecido de verdade, então ele me disse que foi uma decisão dele, do meu pai, de tirar a própria vida. Na verdade, não tinha sido um homicídio como todo mundo estava falando. Mas quando eu disse isso, algumas pessoas na época até acharam um absurdo eu ter afirmado isso, porque na cabeça delas, elas teriam percebido que ele estava planejando esse suicídio. E como elas não perceberam nada, então isso não seria possível de ter acontecido. Mas as pessoas, quando tomam esse tipo de decisão, elas às vezes estão sofrendo muito interiormente e elas planejam
fazer isso de maneira que as pessoas de fato que estão ao redor não percebam. E no final das contas, a polícia acabou descobrindo um disparador de projétil que é utilizado em obras para fazer construções, em que o projétil não foi realmente descoberto. Então, quer dizer, aquela situação parecia configurar um caso de suicídio, mas como o projétil não foi encontrado, então isso não poderia ser afirmado que foi realmente um suicídio. Mas como a polícia não encontrou o projétil, então ela não pôde configurar que se tratava realmente de alguém que tirou a própria vida. Aparentemente, pela lei, tinha que se considerar que foi um caso de homicídio. Mas independente da polícia não ter entendido esse ato como um atentado contra a própria vida, a gente chegou a essa conclusão porque meu pai tinha escrito uma carta direcionada para as pessoas mais próximas que a gente encontrou dentro do notebook dele. E com isso ficou bem configurado que, na verdade, a conversa que eu tinha tido com ele no dia anterior já tinha sido planejada com muita antecedência. Quer dizer, ele tinha estudado muito bem todos os passos que ele daria para fazer isso, inclusive já escrever a carta com a data certa. Então ele acabou planejando tudo para que ninguém realmente percebesse. E é muito provável que passou pela cabeça dele que, tomando essa decisão, ele conseguiria, por intermédio de um seguro de vida, contribuir financeiramente para a família, coisa que ele não tinha conseguido fazer nos últimos anos. Eu quero que você perceba com isso, meu irmão, que muitas pessoas têm sofrido muito com relação às dificuldades financeiras, com dívidas que são feitas, e aí o próprio governo dificultando o processo de captação de recursos dessas pessoas, porque ela começa a ficar bloqueada no banco e aí não pode utilizar o CPF dela para diversas coisas. Então as pessoas acabam ficando meio de mãos atadas para conseguir, inclusive, encontrar soluções para resolver os problemas que elas mesmas causaram. E uma coisa que a gente aprendeu com tudo isso é que as pessoas que estão em sofrimento e têm dificuldade de recorrer à ajuda para solucionar esses problemas acabam tomando decisões para acabar com esse sofrimento de vez. Isso que é uma das maiores causas do que a gente tem visto por aí de pessoas tentando tirar a própria vida. E a moral de toda essa história, pelo menos para mim, foi que devemos insistir sempre em sermos transparentes com relação aos nossos sentimentos, com relação aos nossos sofrimentos e nossas dificuldades. Às vezes até dificuldades que a gente não entende muito bem quais são as causas. Alguns anos depois, por exemplo, eu acabei chegando à conclusão que meu pai sofria também de um espectro autista. E eu cheguei a essa conclusão a partir de um estudo que eu mesmo fiz para mim mesmo, para ver se eu tinha a síndrome de Asperger, que é o que as pessoas chamavam antigamente de a síndrome dos nerds. E meu pai de fato sofria de ter esse racionalismo muito rígido, que não se permite ser muito moldado, e ele acabava inclusive entrando em conflito com diversas pessoas, inclusive estava brigado com alguns irmãos dele por causa disso. E é claro que se a gente tivesse identificado isso com antecedência, poderíamos ter encontrado uma solução com mais rapidez, mas não tínhamos talvez nem abertura para considerar que poderia se tratar de algum distúrbio ou alguma causa hereditária, né? Que é o caso da síndrome de Asperger, ou ainda do que as pessoas costumam chamar hoje de simplesmente um espectro autista de alto desempenho. Meu pai que era conhecido por ser uma pessoa muito inteligente, por outro lado, uma pessoa muito difícil de lidar, muito difícil de se relacionar. E eu espero que com esse vídeo a gente consiga prestar muito mais atenção no próximo quanto às dificuldades que cada uma das pessoas tem apresentado ao nosso redor, porque podemos falar sobre todas as coisas. Inclusive esse vídeo, ele traz abertura para que, caso você sinta a necessidade de conversar a respeito do assunto, nós também aqui, né, desse canal no YouTube, estamos disponíveis para poder conversar e compartilhar uma palavra espiritual, algum ensinamento de Jesus que pode ajudar você a ter a sua casa firmada sobre a rocha, ajudar você a construir uma vida espiritual que não vai ser facilmente abalada pelas enchentes e tempestades, que foi aquilo que Jesus nos ensinou, por exemplo, no capítulo de Mateus 7. E se você conhece alguém que tem sofrido de depressão ou se encontra numa situação de grande sofrimento e você acredita que esse vídeo pode ajudar as pessoas que estão ao redor dela para conseguir ajudá-la,
enquanto é tempo, então compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora, é um fato que Deus permite que essas provações aconteçam nas nossas vidas. Inclusive, esse incidente aconteceu justamente na mesma semana em que eu fui expulso de uma reunião em casa em que estávamos ajudando uma família a se estabelecer espiritualmente. E se você ainda não viu essa história, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!